Bem, então, o tema que me pediram para falar era sobre como gerir imprevistos. E é um tema que é bastante atual, no sentido em que nos acontece regularmente, e a forma como eu abordar o tema vai ser numa ordem de pensamento que eu quero partilhar com vocês. Como tudo, em qualquer pensamento que nós temos aqui, nós não encerramos nenhuma discussão. Pode haver outras formas de pensar. Esta é aquela que eu quero transmitir para vocês. Então, vamos começar com a questão do imprevisto. O que é um imprevisto, então? Imprevisto, de uma forma muito sucinta e geral, é algo que nos acontece que nos tira a possibilidade de fazer algo que eu tinha planeado ou que eu ia fazer. Não tem que ser planeado. Eu ia fazer, e aconteceu alguma coisa que impediu que aquilo fosse feito, pelo menos pontualmente. Então, há imprevistos para tudo. Não é? Há formas de que o imprevisto aconteça no nosso dia-a-dia de inúmeras maneiras. Okay? Então, eu gostaria que pensássemos assim. Há uma forma de imprevistos que somos nós os culpados ou que nós proporcionamos que eles aconteçam. É a primeira coisa que eu queria pensar. E a segunda parte são imprevistos que eu não controlo ou que não dependeram propriamente da minha ação. Então, se passarmos para a primeira opção, o que é que isso significa? Significa que quando nós não planeamos o nosso dia, ou vamos fazer um pouco mais largo, a nossa semana, é mais fácil que aconteça o imprevisto. Porque aquilo que eu deveria ter planeado, que depende de mim, não está a ser feito. Por quem? Por mim. Depois existe, dentro da parte semanal, a parte diária. Acontece isso todas as manhãs. Às vezes chegamos atrasados às coisas porque nos custou acordar 10 minutos mais cedo. Quem é que controla o acordar? É o sol? É a mãe? Ou a namorada? Ou o que for? Ou és tu que controlas o acordar? Tens um despertador e depois a despertar. Desperta a hora que tu queres. O que significa, se eu controlar as minhas ações, desse meu dia, as minhas ações, eu diminuo a probabilidade de haver os imprevistos daquela fase que eu falei, que são mais culpa tua, no sentido em que tu proporcionas que isso aconteça. Por isso, façam um horário, meu. Planifiquem o vosso dia, planifiquem a vossa semana, de forma em que vocês consigam controlar as vossas ações. E já a partir desse momento, estão a conseguir controlar ou mesmo diminuir em grande escala esses imprevistos que possam acontecer. Por isso, é uma das formas. Porque às vezes nós falamos dos imprevistos e é sempre culpa dos outros. É sempre culpa de outra coisa qualquer. E neste caso, somos nós que estamos a facilitar o caminho para que aconteçam mais imprevistos. Por isso, esta é a primeira coisa que eu queria dizer e ir para o 23, que é, planeia as coisas. Planeia o teu dia, planeia a tua semana, porque tu controlas as tuas ações. Porque tu não controlas as ações dos outros. Nem aquilo que possa acontecer no tempo, nem no trânsito e essas coisas todas que têm a ver com os outros. Por isso, tu controlas-te a ti e é as tuas ações que tu tens de controlar. Então, isso é a primeira parte. Eu vou tentar que o vídeo não seja muito longo, tentar ser coisas sucintas. Passando para a outra parte, que é os imprevistos que não dependem de mim para acontecer. O que fazer então? Olha, a primeira coisa que nos acontece é aquela sensação da treta, que é e agora? Aconteceu isto, deixei de poder fazer aquilo agora, ou ficou inviabilizada durante o dia, ou o que for, não consigo fazer porque aconteceu um conjunto de cenários que me pediram fazer. A primeira sensação que eu tenho é negativa. Não dá para fazer, não consegui fazer, blá blá blá. Por isso não tem mal ter uma sensação negativa, no sentido, a emoção que eu sinto não seja positiva. Não tem mal, é normal que aconteça. Se não acontecer assim, é porque se calhar esse objetivo ou esse algo que tu estavas para fazer não era assim tão importante. Porque quando é importante, não consegues fazer, ficas frustrado, ficas triste e às vezes revoltado com a situação.
Mas isso é uma etapa normal. Mas essa etapa deve durar pouco tempo. Porque a partir do momento que existe o imprevisto, nós vamos começar a focar em soluções e não aumentar o problema. Que é o que acontece muitas vezes. Acontece uma cena qualquer e andamos ali e passamos o tempo a lamentar-nos, passamos o tempo a perguntar porquê eu e porquê a mim, porque eu sou um gajo muito azarado, e andamos nesta treta de discurso. Não posso dizer as neiras que isto vai para o canal, mas a voltar a dar aqui umas coisas, e andamos nisto. E o que é que acontece ao imprevisto? Está lá e fica cada vez maior. Agora já não temos o imprevisto e mais outros problemas que eu estou a criar. Porque a minha atitude perante esse imprevisto foi só de lamentação, foi só de andarmos aqui a pensar que só nos acontece a nós e que não sei quê e que isto não devia ser assim e devia ser... Não. A partir do momento que acontece e que as coisas não funcionam como tu queres e tu sentes aquele primeiro impacto que não é bom, como eu falei há bocado, passas para uma solução e começas a pensar como é que eu vou ultrapassar isto? Qual é a minha atitude para que eu possa ser proativo na resolução dessa situação? Até podes não resolver nada, mas garantidamente que a forma como tu abordas a situação vai tornar-te num ponto, noutro patamar, noutra perspectiva, noutra posição de caminhares, em vez de estás lá em círculo naquela cena que não sais do sítio. Por isso, segunda parte, ou 23, aconteceu, foi algo que eu não estava à espera, não dependeu de mim que acontecesse. Encaixa, olha para a situação como ela é, não como tu queres que ela seja, porque já não é como tu queres que ela seja, na realidade como ela é, e começa a pensar como é que eu posso ultrapassar isto, como é que eu posso minimizar o dano que isto me está, como é que eu posso voltar a fazer isto. E esse pensamento vai-me estar sempre a ligar à situação de resolução, ou pelo menos de amenizar o processo, ou ainda eu conseguir ter outra perspectiva para seguir. E quem sabe, não foi feito agora, mas com a forma de abordar consigo fazer ainda no mesmo dia essa situação. Em vez de estar lá a lamentar-me, etc. Ok? Isso é muito importante, termos esta ideia de nos focarmos numa solução e não nos focarmos no problema. Que às vezes é o que acontece até mesmo nos treinos. A gente dá uma solução para uma posição, arranjam 3 problemas para a mesma. Mas a mão podia ser ao contrário. E vamos lá e damos a solução para a mão. Mas o pé não sei o quê. Isso acontece. Como acontece no treino, também acontece no dia-a-dia. Malta, tem um problema, a gente fala, tenta ver soluções, as pessoas arranjam mais 3 problemas. Sabes qual é a ideia? Que as pessoas não querem resolver a coisa. Querem ficar lá no naquele meinho, porque se eu sou um coitadinho, se calhar tem pena de mim. É meu, que se lixa a pena, mano. Mas tu és algum de coitadinho? Não és coitadinho nenhum. Por isso tens capacidades e tens potencial para poder ultrapassar as coisas. Precisas de ajuda? Pede. Mas quando pedis ajuda, pede com a função de querer ser ajudado. Não é? Porque às vezes um gajo está a dizer uma cena que está para o caminho, várias soluções para a pessoa poder pensar e arranja 500 problemas para isso, mano. Então, isso quer dizer que eu quero ultrapassar o problema? Não, mano. É como acontece às vezes aqui para virem treinar. Querem treinar, muita gente quer treinar, mas depois, porque é isto, porque é aquilo, meu. Realmente, se quisessem treinar, havia uma forma para treinar. Pode não ser na forma ideal, como eu disse há bocado, que é outros problemas. Nós só queremos fazer a coisa no meu ideal. Isso é muito fixe, mas também é muito romântico. Não dá para fazer as coisas todas sempre no meu ideal. Não dá. Ainda bem que não dá. Porque se der sempre assim, as coisas já não têm piada. Não tinham gosto para ti, mano. Não tinhas que lutar por elas. Entendes? Então, não dá no teu ideal, dá de outra forma. Vai. Porque às vezes, indo, ganhas coisas e se calhar vais aumentar a probabilidade de teres mais o teu ideal. Porque estás lá. Estás a viver a situação. Pagaste o preço. Vais. E é isso que acontece muitas vezes. Se houvesse a quantidade de pessoas que nos dizem que querem treinar, e quando nós começamos a arranjar alternativas para treinar, só arranjam mais problemas para ser alternativas, que realmente querem treinar, não parece. Eu costumo dizer que quando tu queres uma coisa, tu fazes essa coisa. Podes não fazer na escala que querias. Mas arranjas uma forma para fazer.
como quando queremos estar com alguém. Essa coisa não temos tempo. Meu, tretas! Quando nós queremos estar com alguém e arranjamos, a questão às vezes é que as pessoas põem a escala, como eu disse, a escala da perfeição, a escala do ideal. Meu, e esta escala não vai ser possível. Mas é mais fácil. É melhor isto do que não ter. Como mal está, eu gostava de tirar 5 vezes por semana. Está bem, mas nos horários de instituições são 3. E 3 não presta. É meu! Será que é que dá vontade de pegar um taco de beisebol e rachar-lhes a cabeça? Para não aparentes isto a brincar, no canal, a brincar. Bom, e era mais ou menos esta abordagem que eu queria sobre o tema dos imprevistos. Então, resumo rápido, temos algo que nós contribuímos com o imprevisto, a parte plano A, imaginemos, depois temos o plano B, ou a fase B, em que nós não dependemos, não é das nossas ações que vêm os imprevistos, independentemente das duas, eu devo planear a minha ação, o meu dia, a minha semana, o meu mês, por aí além, mas o dia, okay? Sabendo de antemão, aqui este detalhe que às vezes é importante, no dia anterior eu vejo o que é que vou fazer naquele dia. Então eu sei que normalmente naquela hora eu vou ter mais trânsito, ou naquele almoço eu preciso de uma coisa, preciso me arranjar melhor, então vou levar 2 mudas de roupa, para não haver um imprevisto ficar sem isso. Vou levar, carrego o meu telemóvel, precisava de alguma coisa, tenho bateria, levanto dinheiro para ter uma notinha, porque pode haver um problema, não haver multibanco e tenho dinheiro. Percebem? Começamos a ver um dia, poderá ser necessário ter este conjunto de coisas. Então, no dia anterior, reunimos as condições para que eu controle o máximo da ação. E o outro lado, não dá, aconteceu, vamos focar-nos na solução, não no problema, adaptamos ao processo e tentamos geri-lo da melhor maneira para o contornar, não é gerir para ficar no sítio, como acontece nos treinos. Nós lidamos com resistências, com contrariedades, lidamos com mini fracassos no treino que fazem parte. Qual é a nossa função? Gerir essa situação em meu proveito. Às vezes é possível, às vezes não é possível. Okay? Nem sempre eu consigo resolver o meu imprevisto. O que acontece? Não deu agora, tenho que planear para outra altura. Acontece. E é isso que eu queria vos passar. Por isso é possível gerirmos melhor o imprevisto. Uma vez eu disse que era fácil nesta conversa? Não, nunca disse que era fácil, mas é possível. E isto era o tema, então, espero ter ajudado ao 23, aí nesse cenário. Um abraço e agradeço a possibilidade de poderem proporcionar esta oportunidade de eu transmitir-vos esta perspectiva e este conhecimento. Fiquem bem.